Você sabia que o ácido hialurônico e o botox podem ser aplicados nas pregas vocais para melhora da voz? Sim, isso é possível e existem algumas indicações, e nesse vídeo eu vou falar para você tudo sobre essas injeções, preenchimentos que são utilizados aí na minha área para ajudar com a sua voz. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo, descobrindo tudo sobre as injeções e os preenchimentos das pregas vocais. Pessoal, as injeções com botox nas pregas vocais, elas têm algumas indicações. E para algumas doenças pode ser a solução aí para melhorar a voz. A única situação dos preenchedores ou das injeções é que elas têm uma duração, tá? O botox dura aí uns 4 meses e o preenchimento de 9 meses a 1 ano. Normalmente é o que a gente fala para os pacientes sobre duração do efeito. O botox, ele é feito para algumas doenças, chamadas distonias laríngeas e alguns tremores. Então, esse paciente que tem distonia laríngea é aquele paciente que tem uma doença neurológica da laringe. Nós chamamos de distonia espasmódica. Então, na distonia espasmódica, o botox é excelente para tirar essa tensão e ajudar o paciente a ter uma voz mais audível, porque a voz muito tensa é muito ruim para esse paciente. Alguns tremores, eles podem ser beneficiados, outros não, e pode ser tentado também o botox. O botox, ele é uma ferramenta muito importante para esses distúrbios, porque a voz desses pacientes é extremamente tensa e isso faz que a voz não seja emitida. Então, muda mesmo a vida desse paciente. Mas, se o paciente não estiver satisfeito, ou se ele não quer ficar fazendo aplicação sempre, ele pode também optar pela cirurgia, a tireoplastia. Então, a cirurgia de tireoplastia ajuda também a tirar essa tensão da prega vocal e é algo mais definitivo. Ou agora falando do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, eu trouxe até um para vocês aqui. Esse ácido, ele é aplicado na prega vocal em algumas situações, como paralisias, paresias das pregas vocais, normalmente para nivelar o andar onde fica a prega vocal que está com paresia. Normalmente ele é feito aí para melhorar a coaptação glótica. O que é isso? Vamos lá. Você tem as pregas vocais aqui, tá? Aqui uma prega vocal e a outra. Quando você tem uma paralisia, eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo. Depois vocês podem acessar lá a paresia de pregas vocais. Então, quando uma está paralisada, quando a pessoa faz assim, ó, isso é o normal. Então não escapa ar, não tem um escape de ar no meio das pregas vocais e a voz é emitida. Se uma prega vocal está paralisada ou está com paresia, que é como se fosse uma paralisia um pouco mais leve, a prega vocal não vem junto. Então fica um espaço muito grande. Então é algo parecido com isso, né? E só vem uma. E fica todo esse espaço aqui que não deixa a coaptação ser adequada e evitar o escape de ar. Então a voz do paciente é extremamente fraca, extremamente soprosa. É uma voz às vezes que até tem um tom meio metálico, né? Porque o esforço de fazer a voz, de emitir a voz é algo muito ruim para o paciente, principalmente se ele é do sexo masculino, que precisa de uma voz mais grave. Então, realmente é muito ruim uma voz que você não consegue projetar, que não consegue ser ouvida direito. Então, o ácido hialurônico pode ser uma boa opção. Se essa paralisia é muito grande ou o paciente não quer ficar fazendo aplicação com ácido hialurônico todo ano, ele pode optar pela cirurgia. Mas estudos mais recentes têm demonstrado que a aplicação do ácido hialurônico, na maior parte das vezes, ela pode acontecer que esse paciente se adapte. Como assim, doutora? Conta isso. Então, o paciente faz a injeção 1 ano, aí no outro ano ele faz, e depois a prega vocal, à medida que o ácido vai saindo, porque aos pouquinhos, não sei se vocês já fizeram um preenchimento do rosto, o ácido vai saindo aos poucos. E aos poucos vai voltando ao que você tinha. Se você faz um preenchimento de boca ou um preenchimento no rosto qualquer, depois de 1 ano ele começa a reabsorver e vai perdendo aos pouquinhos.
Da mesma maneira são as pregas vocais. Então, aos pouquinhos vai perdendo e o organismo vai adaptando, vai fechando melhor a prega vocal, vai adaptando a laringe às condições novas, e a paralisia ou a paresia, que era tão importante para deixar essa voz tão ruim, começa a voz a melhorar. Porque o corpo se adapta, porque o ácido, como ele preencheu e aos pouquinhos foi sendo retirado, o organismo vai se adaptando para fechar melhor essa prega vocal. Então, a voz fica boa. Então, alguns pacientes não precisam ficar reaplicando. Aplicam 2 vezes, não precisam mais, porque a voz já melhorou. E antigamente, a gente, para fazer o preenchimento com ácido, a gente fazia o quê? A gente esperava aí o paciente ter 6 meses da paralisia, da paresia, para depois indicar o procedimento. Mas hoje em dia isso já não é preconizado. Por quê? Porque existem artigos científicos falando como até quando a prega vocal volta a se movimentar depois de um tempo, não tem nenhum problema com o ácido, porque ele vai ser reabsorvido e não tem problema com a voz fica boa do mesmo jeito. Então, se você de repente não curte muito a fonoterapia, ou você, doutora, eu não consigo fazer, não me adapto e tudo, o ácido pode ser uma opção para você. Para saber disso, não adianta você, doutora, quanto custa o ácido? Não. Nós temos que avaliar você. Você tem que ser avaliado para a gente ver como é essa prega vocal, se ela pode fazer a injeção, se isso é indicado para você. Então, você precisa ser avaliado. Se você mora aí em outro estado, que o meu estado é o Rio de Janeiro, em outro estado, você pode fazer uma avaliação online, eu vejo seu exame e a gente vê se você tem indicação de fazer o preenchimento. Se você é do Rio de Janeiro, você passa lá para a gente ver você. Tá bom? Então, pessoal, eu espero aí que vocês tenham curtido esse vídeo, tá bom? Eu faço com muito carinho, faço isso aí sem nenhum ganho, mas eu faço porque eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar de voz, é isso que eu sou. Então, eu amo fazer isso, então por isso eu tenho esse canal aqui informativo. Uma outra situação também que eu esqueci de falar para você é o tempo da melhora da voz. Normalmente, se você foi aplicado ácido hialurônico, aí 1 mês a gente tem um resultado final. Normalmente pede para o paciente ficar aí uns 2, 3 dias sem falar e depois de mais ou menos até 1 mês, a voz tem um resultado final de como ela vai ficar, tá bom, pessoal? O Botox, a gente dá 7 dias já começa o efeito. 7 a 14 dias é ali a ação do Botox, então já vai vendo a melhora da voz. Alguns casos, esse Botox pode ser tentado, então a gente não tem um prognóstico eficiente, mas a tentativa de melhora da voz, e a gente tem esse prognóstico no caso dos tremores, mas nas distonias ele é excelente. Pessoal, vou deixar aqui para vocês então os contatos aqui das minhas consultas online e presenciais no Rio de Janeiro, aqui vai passar para vocês. Vocês mandam uma mensagem lá, fala com a Paulinha e ela vai ver a melhor maneira de eu atender você, tá bom? E não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo com as pessoas que têm paresia das pregas vocais e pessoas que precisam melhorar da voz e compartilha pra geral, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus!